Olá, o informativo TV Caravelas está no ar. O dono de uma barbearia foi baleado na noite de ontem em Santana do Paraíso. A vítima, de 45 anos, tinha acabado de fechar o estabelecimento quando foi surpreendida por um homem encapuzado que atirou várias vezes. Mesmo ferido, ele conseguiu correr e o atirador fugiu. De acordo com a Polícia Militar, a vítima foi socorrida e encaminhada ao hospital com ferimentos na boca, no braço e na nuca. O comerciante não soube dizer o que teria motivado o crime, já que não teria nenhuma desavença. Um perito da Polícia Civil esteve no local do crime e o caso vai ser investigado. Ainda nenhum suspeito foi preso. Poucos brasileiros sabem, mas projetos desenvolvidos para a defesa do país, como o submarino nuclear, podem gerar produtos úteis na saúde e na aviação civil, por exemplo. A Comissão de Assuntos Econômicos debateu o assunto com representantes da Marinha e da Aeronáutica. A indústria de defesa é estratégica, importante tanto para a capacitação das pessoas e da indústria nacional, quanto para a soberania do país. Por contar com dimensões continentais, fazer fronteira com 10 países e ser detentor de invejável gama de recursos naturais, o Estado brasileiro não pode prescindir de mecanismos efetivos para fortalecer a indústria nacional de defesa, que não deve ser dependente de conhecimento científico e tecnológico estrangeiro. Para a Marinha, a tecnologia pensada pela Defesa Nacional pode interessar a outros setores. Nós estamos desenvolvendo o reator múltiplo propósito brasileiro para a produção de radiofármacos. O vice-presidente Zé Alencar, ele poderia ter tido um final de vida menos complicado se ele tivesse tido acesso, na minha singela visão, à medicina nuclear de uma maneira mais cedo. Para o diretor de desenvolvimento nuclear da Marinha, é papel do Estado investir nos projetos até que eles tenham apelo para a indústria. É difícil a senhora raciocinar com um horizonte curto em defesa. É razoável que a senhora raciocine com décadas, que isso aí faz parte de uma estabilidade melhor, até para os empresários se engajarem de cada vez mais. O brigadeiro Paulo Eduardo Vasconcelos traz um exemplo da relação entre a indústria nacional e o empresariado. É por meio dos projetos nacionais que a indústria cresce. É um monitor grande, vamos dizer assim, bem grosseiro, né, para o avião. Em vez de você ter 3 projetores, 3 monitores no avião, você tem um grande só. O grande gol não é um só, mas é porque é o conceito que está ali dentro, a inteligência que está ali dentro. E isso é conteúdo local. Para o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, é importante não depender de conhecimento estrangeiro. A pesquisadora deu o exemplo da China, que fez um longo investimento na defesa nacional. O país deixou de copiar tecnologia e passou a criar. Sem o fortalecimento das empresas de defesa, sem as reformas necessárias nessas empresas, seria difícil completar esse ciclo, então, de reformas. As multas para quem estaciona sem autorização em vagas para idosos ou deficientes podem chegar a quase R$ 1.500, 5 vezes a mais do que é cobrado atualmente. O aumento do valor está previsto em um projeto de lei que está em análise na Comissão de Viação e Transportes da Câmara. A multa para quem estaciona em vagas para idoso ou para pessoas portadoras de deficiência poderá ficar 5 vezes mais cara. Hoje, a multa é de R$ 293,47 e soma 7 pontos na carteira de habilitação. Ou seja, no futuro, ficará próxima de R$ 1.500.
Além disso, se houver reincidência no prazo de 12 meses, o motorista ficará com a habilitação suspensa e a multa será cobrada em dobro. O que funciona mesmo ainda hoje, já que o brasileiro está descrente de tudo que é movimento que vem do governo, é uma multa, mas não 5 vezes a multa. A relatora do projeto afirmou que no seu estado, Paraná, somente de janeiro a maio deste ano, foram cerca de 800 multas por dia relacionadas a estacionamento em vaga especial. A deputada acredita que as infrações diminuirão quando os infratores sentirem no bolso o custo do erro. Aumentando o valor da multa por estacionar nas vagas de idosos ou de pessoas com deficiência, com toda certeza vai diminuir em muito, porque a pessoa sabe que ela vai ter uma multa pesada para pagar e mais, ela reincidindo no crime, né, na infração, ela vai ter a sua carteira suspensa. E eu acredito que isso é uma coisa que ninguém quer. Uma proposta aprovada pela Comissão de Defesa do Consumidor prevê regras para a oferta de produtos por empresas em compras pela internet. Uma exigência é que o oferecimento dos serviços como hospedagem, por exemplo, seja acompanhado de um alerta de que a compra é opcional. A compra de passagens aéreas diretamente pela internet é cada vez mais comum e os sites das empresas passaram a ofertar vários serviços relacionados a viagens, como aquisição de seguros, reserva em hotéis, pacotes turísticos e aluguel de carros. Essa prática é tema de um projeto de lei já votado em 2 comissões da Câmara e despertou opiniões diferentes. Para alguns deputados, essa divulgação ajuda, para outros, ela pode confundir o consumidor. Nós queremos que haja uma separação. O que é passagem aérea é passagem aérea. O que é aluguel de carro ou hotel, que seja separado. Se eu entrar na internet para comprar uma passagem aérea, eu quero comprar primeiramente a passagem aérea. Se eu decidir que eu quero alugar um carro, eu quero fazer reserva em hotéis, então que venha a ser separado. E o consumidor ele sempre é o menor. Ele vai no avião, o dono do avião é maior. Hoje cobra a sua passagem, cobra a sua bagagem, cobra a cadeira que você quer ir lá na frente. Mas na hora que a companhia aérea oferece ao consumidor um carro, um hotel, mais informações, ou a praia, ou tudo, isso aí ajuda, até porque não cobra nada, não pode cobrar. O projeto original proibia a oferta de outros serviços nas páginas eletrônicas de vendas de passagens, mas a Comissão de Defesa do Consumidor da Câmara aprovou uma proposta que cria regras para isso. Por exemplo, a propaganda de outros serviços só pode ser feita depois que o consumidor concluir a primeira compra. E ainda, o site ou aplicativo deve alertar que a compra do produto adicional não é obrigatória e oferecer opções claras de escolha. Essa advogada, especialista em direito do consumidor, elogiou a proposta. Para ela, a oferta casada de produtos é considerada abusiva e as novas regras evitam que o consumidor saia no prejuízo. A lei é importantíssima, porque ela prestigia a informação e a transparência. E o consumidor não é mais induzido a erro, porque da forma como está, o consumidor é induzido a adquirir esses produtos que, na maioria das vezes, o consumidor não quer adquirir. Nossa lei é a melhor lei do mundo em relação ao consumidor. O nosso código é um código que é prestigiado no mundo inteiro e copiado no mundo inteiro. Contudo, o consumidor precisa ficar muito atento, porque ainda existem, infelizmente, armadilhas que os fornecedores põem e levam o consumidor a ser enganado. IPVA 2018 vai ter uma redução média de 2,98% em relação a 2017, conforme anunciado na última segunda pela Secretaria de Estado da Fazenda de Minas Gerais. A escala de pagamento começa em 10 de janeiro para os veículos com placas de finais 1 e 2. Os contribuintes vão ter a opção de pagar em cota única com desconto de 3% ou em 3 parcelas, nos meses de janeiro, fevereiro e março. O valor mínimo do imposto para parcelamento é de R$ 150.
A emissão da guia deve ser feita pelo site da Secretaria de Estado da Fazenda, em repartições fazendárias ou em unidades de atendimento integrado. O mês de dezembro é dedicado a uma campanha contra o câncer de pele, o mais incidente entre os brasileiros. Apesar de ser diagnosticado em diferentes idades e em qualquer tipo de pele, este tipo de tumor é facilmente prevenível. Os cuidados são básicos, como exposição adequada ao sol, o uso de protetor solar e a ida ao dermatologista ao menos uma vez ao ano. Era uma mancha, não doía, estava no conjunto de outras manchas que eu tenho no rosto. Então, eu não poderia descobri-la sozinha. O câncer de pele é hoje o câncer mais incidente no Brasil. Tem 3 tipos de cânceres que são os mais comuns, que é o carcinoma basocelular, o espinocelular e o melanoma. Eu fui a uma consulta ao dermatologista por outras razões, né? Fui tratada a pele clara, mas independe do tipo de pele, todos devem fazer alguma consulta preventiva. E lá eu descobri, era um câncer bem no início e acho que também é outra coisa importante para eu destacar, quando descoberto no início, ele tem quase 100% de chance de cura, que foi o meu caso. Pequenas pintinhas pretinhas, pintas de aparecimento recente, pintas que a pessoa já tinha e começa a mudar de cor. Eu tenho uma pinta que ela é castanha e redondinha. De alguns meses para cá eu venho percebendo que ela está ficando avermelhada, que ela está crescendo de uma maneira irregular, só para um lado, não está mais redondinha como ela era antes. Pintas que começam a apresentar sangramento, que não cicatrizam mais direito como era antes. Todos esses sinais são sinais de alerta para que a pessoa procure um dermatologista para examinar aquele sinal que ela tem. Todas as pessoas precisam desse acompanhamento, precisam fazer a prevenção ao câncer de pele. O Dezembro Laranja desse ano ele vem com um slogan que é o exponha-se, mas não se queime. Ou seja, o sol é importante para a vida da gente. O sol é antidepressivo, o sol é necessário para a absorção de vitamina D, mas a gente não precisa se expor a ponto de queimar a nossa pele. A Federação Mineira de Voleibol, em parceria com a UZIPA, realiza nos dias 19 e 20 deste mês, no ginásio da UZIPA, uma clínica de fundamentos ministrada pelo treinador Antônio Rizola, referência internacional na formação de atletas e treinador de seleções brasileiras de base. O curso, que ocorre de 8 da manhã às 6 da tarde, possui um vínculo com a Confederação Brasileira de Voleibol e tem como público estudantes e profissionais de educação física, bem como pessoas que apreciam o esporte e têm interesse em conhecer as regras do voleibol. O curso vai ser gratuito e os interessados em participar da Clínica de Fundamentos devem mandar um e-mail para o endereço ar4@fmvolei.org.br. Uma carreta que seguia de Uberaba sentido Fernandes Tourinho tombou na manhã desta terça-feira na BR-458 em Apu. De acordo com a Polícia Militar Rodoviária, o trânsito ficou interditado em meia pista por cerca de 4 horas.
Confira a previsão do tempo para amanhã na região sudeste do país. Um sistema de baixa pressão na costa do Espírito Santo vai ajudar a formar nuvens carregadas que se espalham sobre o sudeste do Brasil e será mais um dia de muita chuva sobre Minas Gerais e o Espírito Santo. Grandes volumes de chuva são previstos e a chuva será mais frequente, principalmente no Espírito Santo, no Vale do Rio Doce e também na região do Jequitinhonha, onde o céu vai ficar nublado e o tempo segue chuvoso ao longo de todo o dia. A chuva vem forte com raios e há potencial para alagamentos. No sul do Rio de Janeiro, também no sul do estado de Minas Gerais e no centro-leste do estado de São Paulo, um dia com sol, mas as nuvens aumentam e entre a tarde e a noite as pancadas de chuva podem vir com moderada a forte intensidade e acompanhada de raios. Pelo oeste do estado de São Paulo, as demais áreas do estado de Minas Gerais, muitas nuvens com possibilidade de chuva a qualquer hora, porém a chuva mais forte é prevista principalmente entre a tarde e a noite. As demais áreas do Rio de Janeiro, incluindo a região metropolitana, vão amanhecer nubladas, depois o sol reaparece, ainda acompanhado de muitas nuvens, mas a chance de chuva é baixa para esta quarta-feira. A mínima prevista para Belo Horizonte é de 21 graus e 19 graus no Rio de Janeiro. Máxima prevista de 28 graus em São Paulo e também em Vitória. Esta edição do Informativo fica por aqui. Até a próxima! Música